Eu vou pregar a palavra do Senhor hoje em cima de um texto muito conhecido. Mas antes de eu pregar em cima desse texto muito conhecido, que eu tenho certeza que todos aqui já conhecem, já ouviram esse texto, eu vou começar falando de um texto não tão conhecido, que fica próximo, no mesmo livro, mas ninguém leu. E ele vai falar muito sobre o que é esse papel da igreja nesses últimos dias. Então, vamos começar por Ezequiel, capítulo 33, do versículo 30 ao 33, por favor. Gustavo me pediu para eu sempre mandar antes para vocês, para deixar no esquema, mas o negócio que tem que combinar isso com Deus. 33, versículo 30 ao 33. Ezequiel. Deus às vezes demora dessa de dar os negócios. Amém. Vamos nessa? Quanto a ti, ó filho do homem. Vamos ficar em silêncio, não está ligado. Vamos lá. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lhes lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Quem está me escutando? Estenda as mãos na minha direção. Fala: papai, abençoa o João. Usa o João. Ele traz a tua palavra essa noite para nós. Nós queremos ser transformados por ela. Transforma a vida do João também. Em nome de Jesus. Amém. Então, antes de eu ir para um outro texto onde eu pretendo trazer a palavra, eu queria comentar sobre esse texto aqui. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, nas portas das casas, como um fala com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, ouvi qual seja a palavra do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. O que ele está falando aqui, profeta? Ele está dizendo o seguinte: a galera vem, se junta em volta de você, e um fala para o outro, encostado nas portas. Quem está vendo a cena do cara encostado na porta, o outro debruçado na janela, e um fala: vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer? Vamos ouvir as palavras do Senhor? Vamos lá. E a Bíblia diz que esse pessoal se junta em torno dele e escutam o que ele tem para dizer, e depois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E o sentido de avareza aqui não é só seguem a avareza financeira, mas a avareza no sentido de que cada um está cuidando de si mesmo, da sua própria vida. E Ezequiel, obviamente que isso aqui está mostrando um conflito dele, conflito que ele, profeta, está vivendo. Eu tipo assim, eu vou lá, porque ele deve ter percebido isso, ele deve ter visto, e Deus falou com ele: olha aqui, cara, deixa eu te mostrar como é que é. Você vai até lá e diz assim: vou falar a palavra de Deus para vocês. O pessoal diz: beleza, vamos vir. Aí se junta, ele volta. Aí
fala, e você fala, a pessoa escuta e acha tudo legal, mas no fundo, cada um deles, ninguém está prestando atenção em nada que você está dizendo, ou ninguém está ligado em nada do que está acontecendo. Apenas cada um está pensando em si mesmo, olhando para a sua própria vida, para as suas próprias questões, a sua avareza, no sentido talvez das suas finanças, das suas contas para pagar, dos problemas que tem em casa, com filho, com filha, com esposa, namorado, namorada, quem está me ouvindo? Amém. E aí, com o emprego, com a política. E aí ele fala: e eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de que tem voz suave e canta bem. Ouvem as tuas palavras, mas não põem em prática, do tipo assim, eles vão até lá e ficam te ouvindo como ouvem um cara que canta bem, que toca bem uma viola, tecladinho, vai lá, canta, o pessoal, pô, o cara canta bem, legal, vamos escutar, que legal, vamos escutar, vamos curtir. Quem está me ouvindo? Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Amém? Eu estou só traduzindo o que a Bíblia está dizendo. Mas quando vier isso, e Deus está falando que viria sobre eles algo terrível, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Às vezes a gente precisa que alguma coisa terrível aconteça conosco para a gente acordar que Deus está falando. Amém. Às vezes é necessário uma perda, às vezes é necessário perder um ente querido, às vezes é necessário perder um emprego, perder um negócio, perder a família, perder a saúde, você ser acometido por uma doença, uma coisa, para você acordar que Deus está falando sério. Amém. Quem está me escutando? E eu preciso garantir uma coisa para vocês. Esse profeta que aqui está falando com vocês, quer dizer a vocês que Deus está falando sério. Nesses últimos dias, Deus nunca falou tão sério. E é sobre essa palavra que eu quero trazer. E eu vou trazer a palavra em cima de um outro texto, que é um outro texto que eu acho que tem tudo a ver com a missão da igreja. Talvez a gente... Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam honestamente. Quem se sente abençoado por ser parte da igreja? Amém. Quem sente que a sua vida mudou para melhor sendo parte da igreja? Levanta a sua mão. Amém. Quem pode agradecer ao Senhor e bater palmas e glorificar o nome do Senhor? Obrigado, Senhor, pela sua igreja. Amém. Eu também faço parte desse grupo. Sou muito grato a Deus, mas eu sei que ser igreja não é apenas um lugar que a gente vem para ser abençoado. A igreja não é um lugar que a gente vem para melhorar de vida, para melhorar a nossa qualidade de vida. Não é um lugar onde a gente vem e diz assim, que bom, eu vim para aqui e agora a minha família está restaurada, a minha vida mudou. Antigamente se ouvia muito testemunho de transformação de vida, de transformação de entendimento, de transformação de mente. De um tempo para cá a gente escuta muito testemunho só de prosperidade. Não, porque eu agora melhorei de emprego, melhorei o carro, melhorei a casa, melhorei. E às vezes o problema não está que o evangelho mudou, está que a nossa visão de vida mudou. Quem está me escutando? Do que é vitória, o que não é vitória. A grande vitória que nós recebemos em Cristo é a transformação das nossas mentes. Quem concorda com o que eu falei? Amém? Essa é a grande vitória. Isso é o que deveria ser o nosso testemunho diário. É chegar perto das pessoas e dizer para elas assim, caramba, eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. Eu era assim, agora eu não sou mais. Eu fazia isso, agora eu não faço mais, porque Deus entrou na minha vida. Porque Jesus Cristo agora é o meu Senhor e Ele é o Senhor da minha vida, então tudo mudou para mim. Amém. Quem está me ouvindo? Não deveria, o nosso testemunho não deveria ser, puxa, eu entrei para a igreja.
Aí eu fui para a igreja, e lá na igreja eu troquei de carro. Grande coisa. Era preferível ficar sem carro e trocar de mente. Quem concorda comigo? Amém. É preferível ficar com o mesmo carro, ou ficar sem carro, ficar sem emprego, mas ter uma mente transformada. A mente transformada é o grande tesouro que nós temos. Vou te falar, tudo fica aqui. Tudo fica aqui. Esses dias eu participei do falecimento do pastor Roberto, o Betão, tá? O cara da minha idade que faleceu. E quando nós saímos do cemitério, eu e a Gisa falamos, caramba, ele não levou nada. A única coisa que restou àquele homem foi a honra de ter servido ao Senhor até o último dia da sua vida. Amém. Amém. Todo o patrimônio dele era sobrenatural. Ele não pôde levar nada para dentro do caixão. O caixão foi vazio com ele e com os restos mortais. Quem está me escutando? Mas a gente se ilude às vezes que nós vamos levar títulos, bênçãos. Pois muito bem, esse profeta que aqui está hoje falando com vocês tem uma palavra de Deus para vocês. Desses últimos dias, Deus está falando muito sério. Muito sério. E está separando com a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Está separando a alma do espírito. Está separando as coisas leves das coisas pesadas. Está separando os santos dos profanos, o santo do profano. Está separando aqueles que vão se sujando cada vez mais, daqueles que vão se limpando cada vez mais, e aqueles que vão se purificando cada vez mais brilham e se tornam a palavra viva de Deus na terra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós nos tornamos a cada dia mais a presença viva de Jesus na terra. Nós somos Jesus em carne na terra hoje. Quem está me escutando? E quanto mais nos purificamos, mais parecemos com Ele. Quem pode falar comigo assim, eu quero parecer com Jesus? Quem pode falar comigo assim, eu quero ser com Jesus? Então, você sendo igreja, nação do Espírito Santo, você já é. Amém. Nós temos essa responsabilidade. Então nós não viemos aqui apenas para ser abençoados. Nós também somos abençoados. Mas não viemos para cá para ser abençoados. Nós viemos para cá principalmente para cumprir uma missão. Nós temos uma missão desses últimos dias. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Quem pode dizer assim, Senhor, eu tenho uma missão e quero cumprir? Senhor, eu tenho uma missão e quero cumprir. Ezequiel 37. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito,
Assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Obrigado. Uma palavra tremenda. Uma palavra para a gente entender com o espírito e não com a mente. Quem está me ouvindo? Amém. Não é uma palavra para a gente pegar e entender por um raciocínio lógico. Não há raciocínio lógico para explicar. Ezequiel tem uma visão. A primeira coisa é que Ezequiel não foi ver aquilo que ele queria. Ezequiel não foi a um lugar onde ele decidiu ir. A Bíblia diz que Deus o levou lá para ver uma coisa feia. A primeira coisa que aconteceu comigo, primeira não, mas uma das primeiras coisas que aconteceu comigo quando eu me converti, foi que eu comecei a achar o mundo feio. Eu fiquei maravilhado com a criação de Deus, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo que Deus tinha para fazer comigo, com as pessoas. Eu fiquei apaixonado por tudo aquilo e eu olhei para o mundo e disse: o mundo é feio. As pessoas curtiam e achavam coisas maravilhosas que um dia eu achei também, e que hoje eu olhava, naquele momento eu olhava para aquilo e dizia: pô, cara, que coisa horrível. Não é possível que as pessoas não estão enxergando a destruição que é isso aí. Então a primeira coisa que acontece é que Ezequiel não é levado para onde ele quer, ele não decide aquilo que ele quer ver, ele não diz assim: não quero ver isso, não quero saber disso, isso aí não é o meu ministério. Quem está me ouvindo? Isso aqui não é o meu ministério, isso aqui não é o meu chamado. Ele não tem opção. Deus pega ele e leva naquele lugar e mostra o feio para ele. Ele mostra um panorama horrível de destruição, de dor, de perdição, de falta de esperança, de morte. A visão de Ezequiel, essa visão dos ossos seus, é aquilo que Deus mostrou o mundo sem maquiagem, o mundo dele. O povo dele, o povo de Israel, tinha sido tirado de Jerusalém e levado em Babilônia, cativo, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, pelo aquilo que eles fizeram de errado. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não alivia isso. Deus não alivia. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Deus não alivia. A gente, quando pensa em Deus, a gente tem que parar de pensar no Deus da fantasia. Quando eu falo de Deus da fantasia, o evangelho da fantasia, é aquele evangelho de que, sabe, Deus é bom, são flores e lindo e tal. Nosso Deus é isso tudo. Nosso Deus é poesia, nosso Deus é cor, nosso Deus é poder, nosso Deus é cura, nosso Deus é prosperidade, nosso Deus é transformação de mente,
Quem está me escutando? Tudo isso, mas também é um Deus justo. E é um Deus que não pode se contradizer. Ele não pode se contradizer em relação àquilo que Ele é. Então muita gente não entende que se você fizer coisas que vão contra tudo aquilo que Ele está dizendo, com certeza as consequências virão. Gosto muito de uma palavra que o Gustavo dá aqui, ele sempre fala isso nas pregações dele. Ele diz: cara, a conta vem. Se você chegar no restaurante e arrebentar a boca do balão com os pratos mais caros, com os vinhos mais caros, com as comidas mais e tal, a conta no final, todo mundo vai te servir e no final diz assim: a conta é para você pagar. Quem está me ouvindo? Amém. Assim é a vida. Se você destrói o teu casamento, não adianta esperar. Se você com as suas próprias mãos destrói o seu casamento, não adianta esperar que Deus vai fazer um milagre, apesar de você estar destruindo ele. Se você é um jovem e tem uma conduta de sexo ilícito, de sexo errado, bom, você vai pagar a conta disso. Se você tem uma namorada e você não pretende casar com a namorada e você faz sexo com ela, um dia a conta vem. E vai vir. Não vai vir não, pastor. Comigo vai ser diferente. Vai não. Mas eu sou cristão. Então, a Bíblia me diz que porque você é cristão, ela vai vir mais rápido. Desculpa, mas é o que a Bíblia diz. O juízo começa pela casa de Deus. E tem que começar mesmo. Quem está me escutando? Para outros demora mais. Para a gente chega logo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Deus leva Ezequiel para aquele vale dos ossos secos. Não foi para contar para Ezequiel uma canção de amores. Foi para mostrar a realidade. Olha aqui, ó. Essa situação de morte e destruição aqui é por tudo aquilo que Israel construiu. Nós, igreja do Senhor, fomos chamados para denunciar isso. A igreja do Senhor foi chamada para denunciar o pecado. Sim. Quem está me escutando? Denunciar o pecado pessoal, denunciar para nós mesmos o pecado, do nosso pecado, denunciar o pecado social. Quem está me escutando? Quem entende o que é pecado social? Pecado social é destruição de família, pecado social é má distribuição de renda, pecado social é roubar o dinheiro do povo. Quem está me escutando? A igreja é chamada para isso também. Isso é política. Não é política, não. É honestidade, integridade. Não tem nada a ver com política. Quem está me escutando? É errado, a gente denuncia. Está errado, a gente é contra. Deus levou ele para lá e mostrou. Olha aí, cara. Olha só. O que você acha? Tem chance disso aí sobreviver? O segundo ponto que me chama a atenção é que ele me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos e tal. Engraçado, isso aí é uma coisa que me chama a atenção em relação ao ministério da igreja profética. Deus manda Ezequiel andar no meio deles. Deus não manda Ezequiel dizer assim: Ezequiel, cuidado, precisa não encostar em nada, fica longe, precisa não ser contaminado. Olha, a lei dizia um monte de coisa. Não, você não poder tocar no morto, chegar perto do morto. A lei de Moisés. Mas Deus manda Ezequiel andar no meio deles, anda ao redor deles, anda perto deles, vai andando, anda no meio. Engraçado que Deus chama a igreja para fazer isso. Deus não chama a igreja para ficar isolada no canto e cada um se escondendo dos pecadores, se escondendo do pecado, se escondendo das coisas erradas e tentando sair fora. Não. O Senhor manda a gente ir andar lá e ver, anda aí no meio mesmo, vê. Anda, mexe com eles, conversa com eles, fala com eles, se relaciona. Coisa horrível você se relacionar com gente morta. Quem concorda comigo?
é horrível, mas não tem outra opção. A pior coisa que existe é você estar lá no seu escritório, no seu lugar de trabalho, seja lá onde for, fazendo, e você tem que se relacionar com gente morta, gente que não fala coisa com coisa, gente que fala coisas absurdas, que tem uma mente fechada, uma mente bitolada por Satanás, mas entretanto, o Senhor não nos chama para ficar de longe e se relacionar somente com os santos. A Bíblia manda você ir lá, andar no meio deles. E aí, um detalhe interessante desse texto, que Deus manda Ezequiel ir lá e andar ao redor deles, em alguns textos. E eles estavam sequíssimos. E uma coisa que me chama a atenção, nós estamos indo aí para as nossas festas natalinas. No Natal nós vamos estar com as nossas famílias carnais, amém, amados? Quem pode glorificar Deus? E eu sei, eu creio pela fé que nas nossas famílias carnais sempre tem pessoas salvas, amém? Tem pessoas escolhidas de Deus, pessoas que encontraram o caminho do Senhor. A gente precisa crer nisso, né? Mas eu também acredito que existem pessoas ali que são do Senhor e que estão mortos. São ossos secos, que não têm a menor chance. Chuva, né? Eu orei ao Senhor para chover só. Eu espero que chova só durante o culto, né, amado? Este é o culto ao som da chuva. Amém? Depois vai passar. Vamos lá. Então, nós vamos estar esses dias com pessoas, mas também vamos estar com pessoas que a gente nem sabe se são do Senhor ou não são do Senhor. Se Deus tem uma estrutura ali, porque os ossos foram de pessoas vivas, que morreram. Tenho visto muito isso. Quem está me ouvindo? Eu tenho visto muito isso. Pessoas que um dia estiveram vivas no Senhor e que hoje estão mortas. Estão mortas por quê? Estão mortas porque acreditaram em coisas erradas. Acreditaram num cara que não é o nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Igreja, presta atenção. O Deus que eu estou apresentando para vocês aqui parece alguma coisa dura, alguma coisa firme, sim, rigorosa, mas eu preciso apresentar o Deus como Ele é. Quem está me escutando? Amém. Porque não adianta a gente parar e começar a pregar o Evangelho que não é a verdade sobre Deus, porque amanhã ou depois você vai estar nessa multidão de ossos secos, de pessoas que um dia estiveram vivas e que hoje disseram: não, me afastei de Deus porque me decepcionei com Deus. Eu esses dias eu não consigo escutar muito aquele filósofo Karnal. Quem se lembra do Karnal? Filósofo Karnal, quem sabe quem é Leandro Karnal? Quem não sabe quem é Leandro? Amém. Leandro Karnal é um filósofo muito famoso, está rodando pela Globo, vários outros, e é um filósofo ateu. E aí um dia perguntaram para ele por que ele se tornou ateu. E eu fiquei surpreso em saber que ele era católico, praticante, e a fé dele foi construída toda intelectualmente. E um dia ele se decepcionou com as pessoas. Ele começa a dizer: se vocês são cristãos, ajam como cristãos. Se vocês leram isso aqui, que vocês creem nisso aqui, então por que vocês não agem conforme está aqui? E ele começou a questionar isso, e aí ele perdeu a fé. É um dos homens mais inteligentes desse país, ele é muito inteligente. Ele é um homem muito erudito, o cara é conhecidíssimo, um dos expoentes aí da filosofia, mas ele...
Para Giza, se o cara não acredita em Deus, ele não é inteligente. E ele fala algumas coisas do tipo, eu gostaria de acreditar, mas não consigo. Sabe o nome disso? Posto seco. Ele conhece toda a estrutura da religião, ele conhece tudo sobre o cristianismo, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, ele conhece a Bíblia mais do que a maioria dos crentes que eu conheço. Admira demais Jesus e tal, mas eu não consigo crer. Por quê? Que ele diz assim, poxa, se os cristãos acreditam nisso, por que eles não vivem isso? E por que vão exigir que outros vivam? Sabe o que eu acho dele? Desculpe, Jesus. Acho que ele tem razão. O mundo precisa ver Jesus vivo. Fala para o teu irmão do lado, o mundo está precisando ver Jesus vivo. Não adianta a gente falar de um Jesus de um tempo passado, ou de um monte de normas morais e regras. Não adianta. O mundo precisa ver a prática de viver em Cristo. E a prática de viver em Cristo com transbordamento de alegria, com transbordamento de poder. E é hoje que nós vamos falar disso. E hoje nós vamos ter a nossa missão reforçada. Amém, amados? Por essa palavra aqui. E aí, ele tem um momento que Deus vira para ele e pergunta. Deus te faz perguntas? Deus faz pergunta para você? Para fazer você pensar? Sim ou não? Quando você olha o livro de Jó, Jó estava tudo arrebentado, tudo cheio de ferido, tinha perdido tudo. Quem está me ouvindo? Deus tinha perdido tudo. Jó tinha perdido tudo. Estava completamente destruído. Ele começa a conversar com Deus. Deus faz 79 perguntas para ele. 79. Eu nunca contei não, eu vi numa Bíblia de referência. Tá? 79 perguntas ele faz. Aí começa. Jó, você sabe como é que o jacaré faz, sei lá do que, o Jó? Antes de Jó responder, ele diz assim, Jó, você sabe como é que a tartaruga... Aí ele sai fazendo um monte de pergunta para Jó, que Jó não tem resposta. E aí, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, esses ossos aí podem voltar a viver? Ezequiel dá uma resposta muito inteligente. Porque qualquer um ia dizer assim, claro que não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já esteve diante de uma situação que acha que não tem solução? Amém. Já viveu uma situação em que você olha e diz assim, cara, isso aqui, Deus pode resolver outras coisas, isso aqui não resolve. Não, eu confesso que eu já vi coisas, já vi Deus fazer coisas tremendas. Eu não sei, tem muita coisa que eu não sei se é verdade, se é mentira, muita coisa acontece na África. Tive um vídeo esses dias de uma pessoa que perdeu o pé numa mina, nessas guerras que tem aí na África. O cara perdeu o pé numa mina, e aí veio o missionário, botou um sapato de baixo, diz assim, pé, cresceu o pé, e voltou de cadê Dilson? Lembrei do Dilson na sala. Só que, quando eu lembrei do Dilson, eu vi que era o meu homem natural falando. Porque eu pergunto para vocês, por que não? Por que não? Por que não para mim? Para Deus? Por que não? Se Ele quiser fazer, Ele faz. Quem está me escutando? Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Esse negócio do Facebook, eu não tenho Facebook, de vez em quando entra no meu celular alguma coisa do da Giza. E eu também não falo nada. Se alguém anda no Facebook, aí já deve ter notado que eu não falo nada. Muito raro.
Mas tem uma coisa boa que eles fazem, recordação, não é isso? Fazem recordação, lembrança. Dilson me mandou uma foto minha de 8 anos atrás, né, Dilson? Uma foto minha, cara, eu tava um monstro. Sem brincadeira, eu tava um monstro. Enorme, enorme, enorme. Caraca, mané, muito grande. Mas muito mais do que a transformação daquele monstro em essa coisa menos monstruosa que estamos falando com vocês, muito mais do que isso, foi o que Deus fez na minha vida. Há 12 anos atrás, quem está me ouvindo? Amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Há 12 anos atrás, Mateus lembra disso. Mateus, você era garoto, era nova jiu-jitsu aqui. Né? Há 12 anos atrás, 12, 12. A nossa vida estava assim, completamente quebrado financeiramente, família destruída, Rebeca meio pirada, Aline namorando um cara que eu não gostava. Não tinha dinheiro, 3 meses de conta de luz atrasada. Nem sei como estava. Sem corte. 1 ano de escola atrasado da Rebeca, com direito a 4 cheques sem fundo de renegociação. O cheque voador daquele que batia na trave, quem entende? A minha situação era, estava casado com uma mulher que eu não sabia se eu gostava, que era estranho, 100 e blau quilos, com a cabeça pirada, não sabia o que eu ia fazer da vida. Sem emprego, desempregado com 50 anos quase. Vendo desempregado com 50 anos, sem profissão. Estava assim. Eu até poderia voltar para o mercado, eu tenho até um currículo muito bom, falo idiomas, tenho formação superior, tem um monte de coisa, um monte de experiência e tal, mas fica 10 anos fora do mercado e tenta voltar com 50 anos de idade. Ela disse só no céu. Amém? Que vão me querer. Ninguém quer. Eu disse, cara, que luta que vai ser isso aqui. Mas eu tinha uma certeza absoluta que o Senhor iria restaurar completamente a minha vida. Eu achava que eu ia ser professor de jiu-jitsu, ia pegar umas representações, ia ser vendedor, ia arranjar uma igreja, ia sentar no último banco da igreja, depois eu ia falar para o pastor que eu queria ajudar e talvez eu me tornasse um professor de escola bíblica dominical. Esse era o meu projeto. Estou falando sério. Era o meu projeto João. O projeto João. Era isso. O projeto Jesus, para mim, foi uma completa revolução na minha vida, que é o que a gente está desfrutando em parte hoje aqui. Quem pode glorificar a Deus? Fala comigo, ossos secos. Ossos secos pode ser um casamento destruído. Ossos secos pode ser um marido nas drogas. Pode ser um filho nas drogas. Quem está me escutando? Ossos secos pode ser uma situação de enfermidade. Ossos secos pode ser uma mente completamente pervertida. Nossa mente. Ossos secos pode ser uma situação psicológica nossa que a gente não consegue se livrar. E que leva a gente a uma escravidão permanente. Ossos secos pode ser um ciclo de vida de coisas dando errado que não acabam. Ossos secos pode ser a esposa que não se converte. Pode ser o marido que não se converte. O filho que não quer Jesus de jeito nenhum. E que a gente olha para o osso seco e diz, a única chance é Deus restaurar. Amém. Mas Ezequiel sabia, quem está me ouvindo? Amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Fala para o teu irmão do lado, mas Ezequiel sabia que para Deus tudo é possível. Por isso ele responde para Deus, Deus, tu sabes. E realmente só ele sabe. O osso seco poderia continuar o osso seco, ou o osso seco poderia voltar a viver.
uma coisa é certa: só a palavra de Deus tem o poder de mudar o impossível. Só a palavra, igreja, fala comigo, só a palavra de Deus, só a santa palavra de Deus tem o poder de transformar o impossível. Eu posso falar para vocês, a minha palavra não pode mudar. A palavra do João não pode mudar nada. A palavra da Gisa, a palavra de ninguém aqui, por mais que ande com Deus, por mais que procure servir a Deus, por mais que procure ser uma pessoa santa, no sentido de costumes, no sentido de andar na direção do Senhor, no sentido de buscar, no sentido de conhecer a palavra, ninguém aqui, a sua palavra não muda nada, mas a palavra de Deus trazida através de nós tem o poder de mudar. Amém. E é isso que Deus começa a mostrar a Ezequiel. E é isso que Deus está falando com essa igreja hoje. Amém. Que não existe situação, quem está me ouvindo, não existe situação definitiva tendo Deus presente na nossa vida. Amém. Não existe situação definitiva tendo Deus presente. Se Deus der apenas uma palavra, tudo pode ser transformado. Quem está me ouvindo? Eu, enquanto estava me preparando para esse texto, eu vi um texto que está em Isaías, capítulo 38. Não precisa abrir não, vai ficar muito texto. Isaías 38 fala de um tempo em que o rei Ezequias fica doente com uma doença de morte. Quem está me ouvindo? Ele fica doente e ele é como se fosse nos dias de hoje, do tipo assim, cara, tu está com câncer em estado terminal. E aí ele chama o profeta olha para ele, e o que o profeta fala? Vai morrer. O profeta tem esse problema, amém, irmãos? O profeta não é político. Se for o pastor, diz assim, não, vamos lá, vamos orar, quem sabe? Então, a profeta, ele olha e manda na lata. Então, virou para ele, o profeta Isaías, virou para ele e falou, você vai morrer, e Deus está mandando você arrumar a tua casa. Bota em ordem a tua casa. O que quer dizer botar em ordem? Vê logo quem vai ser seu sucessor, vê logo quem é que vai, como é que você vai organizar, como é que vai ficar organizado o governo, como é que vai ficar o país, como é que vai, organiza isso porque você vai morrer, é uma questão de dias. Quem está me ouvindo? Amém. Aí, Ezequias pega aquela palavra, e quando Isaías vai embora, Ezequias, quem está me ouvindo? Amém. Preste atenção. Deus já tinha falado que ele ia morrer? Sim. Ele sabia que era verdade? Ele vira para a parede e fala, Deus, eu te servi e te sirvo. A minha vida é andar com você. Me escuta. Me dá uma segunda chance. Eu preciso falar isso hoje aqui. Eu preciso falar isso hoje aqui. Porque Deus está me mandando falar. Amém. Tem pessoas que já receberam vereditos de Deus, que estão me ouvindo. Amém. Vereditos de Deus, dizendo que situações já estão consumadas. Não custa tentar. Aleluia. Quem está me escutando? Amém. Não custa tentar. Você perder, já perdeu. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Já perdeu. Já tem, a tua mente já está destruída, a tua história já está destruída, as tuas finanças já estão destruídas, já estão não sei o quê. Um dia eu tive nessa situação, falei, Deus, me dá mais uma chance. Aleluia. Me dá mais uma chance. Amém. E aí, o profeta já estava indo embora. O profeta já estava indo embora, saindo pelo portão de Jerusalém. Quando ele estava saindo pelo portão, Deus falou com ele assim, olha, volta lá e fala para o rei que eu escutei a oração dele. Quem está me ouvindo? Volta lá e fala para o rei que eu mudei de ideia. Porque Deus muda de ideia. Naquilo que ele faz.
justo. Fala para o teu irmão do lado, porque a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Não confunda com a oração do perfeito. Perfeitos são os fariseus, amém, amados? Eu estou falando do justo. Aquele que fala com justiça. Aquele que fala pela palavra, que tem um coração sincero com Deus. Estando errado, estando certo, sendo fraco, seja o que for, ele é justo, ele quer o Senhor de verdade. E ele fala com o Senhor com verdade. E aí, no meio do caminho, o profeta, Deus fala com ele, profeta, volta lá. Aí o profeta deve ter ficado assim, que Deus indeciso. Você ficaria, fala a verdade. Eu já passei por isso. Eu disse que Deus indeciso, Deus manda fazer uma coisa, depois Deus disse que ia matar, agora diz que não vai matar. E aí no meio do caminho Deus fala, volta lá, e eu vou te dar um sinal. Eu vou fazer a sombra do relógio, um relógio sol, no meio de Jerusalém. Vou fazer a sombra andar para trás. Sabe o que é isso? Quer dizer que o sol rodou na direção, a terra rodou na direção contrária por um tempo. O tempo da sombra, a sombra tem que andar para lá, a sombra andou para cá, no relógio. Ele disse assim, eu estou te dando isso por sinal, agora vai lá e fala o que eu estou mandando. O profeta voltou e lá e disse assim, ô rei, Deus mandou dizer que ouviu a tua oração e ouviu e sentiu as tuas lágrimas e disse que vai te dar mais 15 anos. Ele não disse mais 15 dias, amém, mas ele disse mais 15 anos. Sim, o rei orou, pediu. Todo mundo entendeu o que o rei orou? A gente precisa acreditar que Deus pode mudar uma história. A gente precisa acreditar que não tem osso seco o suficiente para resistir à palavra de Deus. A gente precisa acreditar que não tem doença forte o suficiente que possa resistir ao poder da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz e Ele cumpre. E Ele ainda fala na visão para Ezequiel, eu vou botar, primeiro Ele fala tudo, vou botar tendões, ossos, então eu vou passar os músculos e tal, papapá, e vou fazer. Aí agora vai lá e profetiza. Ezequiel, imagina, no meio daquele maluquice. O profeta tem que ter um pouco de maluco, amém, amados? Para lidar com Deus. Como disse Gustavo, Deus é meio sem noção. Manda ele profetizar para os ossos. Ele profetiza para os ossos. Daqui a pouco ele escuta um barulho. Se fosse filme de terror, o cara vazava aquele monte de osso lá. Mas ele foi lá e profetizou sobre os ossos. Fizeram barulho. Começaram a fazer barulho. E daí começou a crescer carne, tendões, músculos. Quem está me escutando? Sobre todos aqueles ossos. Isso tudo é uma visão, amém? E aí quando ficou tudo ali, mas não havia o Espírito. E aí Deus disse assim, agora profetiza o Espírito. Que na realidade estamos dizendo, profetiza a mim. Para que o meu Espírito faça tudo isso de Deus. Porque não adianta você ter tudo em ordem se não tiver o Espírito de Deus. Quem está me ouvindo? Pode ter carne, tendão, músculo, osso, está tudo ali, está tudo funcionando. O que precisa é que o Espírito de Deus entre ali e faça viver. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente se converte de verdade, quem está me ouvindo? Você passa a ter uma nova vida. Você tem uma vida, você tem um espírito. Quando você se converte, é como se entrasse um outro espírito dentro de você e aquilo ali te fizesse viver mais. Você passa a ter uma segunda vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Amém. Quem não está entendendo? Fala aí. Tipo, repita. Não, ai meu Deus, glória a Deus, que vocês entenderam.
entra uma outra vida dentro da pessoa e a pessoa realmente passa a estar viva. Tanto é que a nossa visão sobre quem não conhece o Senhor é que a pessoa está morta. Não é verdade? Que a pessoa está morta. Ela só está pagando conta e comendo e fazendo xixi. Mas o resto não tem vida. Quem falou? Tem nem escolha, não tem nada. É uma vida sem vida. É uma vida de pagar conta, se divertir, beber, comer, sentir prazer em algumas coisas banais. Mas vida é só quando o Espírito do Senhor entra. Amém. E começa a mostrar um monte de coisas para a gente. Quem está me ouvindo? Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. O poder de Deus sobre a vida de Ezequiel está sobre essa igreja essa noite. Aquilo que Deus deu a Ezequiel está dando para nós hoje. Nós temos que ter essa certeza de que a palavra, olha para mim, eu não estou cantando uma canção de amores aqui para vocês. Eu não quero que vocês escutem essa palavra e digam assim, poxa, a palavra de Deus, né? Que legal. Não. A nível de acreditar no que está acontecendo hoje aqui, é o que vai fazer essa igreja ser revolucionária. Esse grupo que está aqui é menor que o grupo que andava com Jesus. Nós podemos mudar a história do mundo daqui para frente, se a gente acreditar nessa palavra. Tomar essa palavra para nós. Entender que essa palavra é verdadeira, não é uma canção de amores. Quem está me ouvindo? Não é uma canção de amores. Amém? Não vim aqui para contar uma história bonita para a gente ouvir, para achar tudo legal. Eu estou trazendo hoje aqui a essa igreja, cada um de nós, poder de Deus. Poder para mudar o futuro. Poder para transformar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Poder de transformar situações. Situações de desgraça em situações de vitória. Situações de destruição em situações de construção. O Senhor está aqui hoje, a palavra dele está sendo pregada, a palavra dele está vindo sobre vocês e a palavra dele vai residir em vocês, de forma que quando vocês abrirem a boca, vocês falarão por Deus. Glória a Deus, Pai. Vocês vão abrir a boca sobre o vale vossos secos. Não é a palavra que eu estou trazendo, é a palavra que vai residir em vocês. É o poder de Deus que vai residir em vocês. Vocês determinarão sobre o vale de ossos secos. E isso vai mudar. Tem que mudar. A palavra de Deus diz que pode mudar. Fala comigo, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Ele pode mudar esse futuro, galera. A Bíblia diz, vocês saberão disso, a hora que eu vos abrir os sepulcros. Quem está me ouvindo? Ele compara assim o povo de Deus como se tivesse todo mundo dentro de um sepulcro. E ele fala assim, eu vou abrir o sepulcro e vocês vão ver a minha face. Quem está me ouvindo? Eu vou abrir o sepulcro. Quando vocês abrirem o olho, vocês vão me ver. E aí eu vou tirar vocês lá de dentro e porei em vocês o meu espírito. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito aqui. E porei em vós o meu espírito e... O que está escrito ali? Porei em vós o meu espírito e... Viverei. E vos porei na vossa... terra. Vou botar o meu espírito em vocês. Vocês vão viver e eu vou botar vocês no lugar de vocês. No lugar que eu tenho para vocês. Quem está me escutando? Essa promessa é para nós, amados. Essa promessa é para a igreja. Essa promessa um dia foi para Israel. Mas pela palavra que eu estou pregando hoje aqui,
na direção do Espírito Santo. Essa palavra é para nós hoje aqui. Quem toma posse dessa palavra? Então, uma palavra de reconstrução. Não é apenas, eu volto a repetir, vou repetir para a gente terminar. Não é apenas uma canção de amores que eu estou cantando aqui, para todo mundo dizer assim, poxa, que legal, a gente falou, ouviu a palavra de Deus. Como a Bíblia diz, fomos lá como o povo costuma ir. Fomos lá como o povo costuma ir. Não é isso. Eu estou dizendo que eu estou trazendo uma palavra aqui que está entrando no teu coração. E essa palavra é poder de Deus. Para que você abra a tua boca e bote em prática. Fala para a pessoa que está do teu lado, assim como Ezequias. Assim como Ezequias. A gente precisa pelo menos tentar. Pelo menos tentar. Se Deus vai fazer ou não vai fazer, é problema dele. Mas a gente tem que tentar. Olhar para o nosso vale e os nossos secos, olhar para a nossa destruição, olhar para as coisas que nós não conseguimos corrigir, olhar para as situações de morte que a gente vê, abrir a nossa boca e profetizar. Eu profetizo sobre você, vale os ossos secos do meu casamento. Eu profetizo, vale os ossos secos dos meus filhos nas drogas. Eu profetizo sobre você, vida financeira. Eu profetizo sobre você, situação de doença. Eu profetizo sobre você, o meu Deus é maior. A palavra que está comigo é maior. A palavra que está comigo é a palavra de Deus, ela está no meu coração. Tem que mudar. Existe poder. Existe o poder de Deus. A gente precisa tomar posse disso. Fala comigo assim, eu quero renunciar a todo espírito de covardia. O maior medo que a gente tem é perder esse lugar de comodismo. De estar nesse lugar onde nós somos ouvintes da palavra. Nós precisamos sair desse lugar de ouvintes da palavra. E nos tornar praticantes. Vamos praticar. Amém? Quem recebe?